Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live, a nossa live de devocional aqui no perfil Casamento Sem Brigas. Eu sou o Ilquias, casado com a Paty desde 2013 e todos os dias pela manhã estamos fazendo um pequeno devocional. O versículo de hoje foi Levítico 11:44 e diz assim: Eu sou o Senhor, seu Deus, vocês devem se consagrar e serem santos, porque eu sou santo. Quando a gente pensa nisso aqui, é interessante pensar dentro de uma aplicação do casamento, e aí surge aquela pergunta mais ou menos desse jeito. O que a gente realmente ganhou quando a gente casou? Eu sei que muitas vezes quando a gente é criado num ambiente cristão, num ambiente evangélico, a gente fica com aquela ideia de casar simplesmente para não pecar, né? Mas depois que você casa, depois que a poeira assenta, depois que você começa a ficar um pouco mais maduro nesse relacionamento, você começa a questionar. E aí? O que você ganhou sendo um homem casado? O que você ganhou sendo uma esposa casada? E o interessante disso aqui é que quando você começa a pensar um pouco naquilo que o casamento te modifica ou naquilo que o casamento te ajuda a melhorar, vai exatamente em direção a esse versículo aqui, que quando você realmente entende que o casamento não é simplesmente um contrato social, que não é simplesmente uma união de duas pessoas, cada uma buscando o seu próprio interesse, você começa a enxergar que o casamento exige mais de você. E ao exigir mais de você, você começa a ver na prática o que é realmente você tentar ser santo, né? Existe um ditado que diz bem assim, que você só realmente percebe o quanto você é mal quando você realmente começa a tentar fazer o bem. E o casamento acaba exigindo isso de nós. Quando você está casado e você realmente tenta fazer o melhor, você realmente tenta ser o melhor marido, o melhor pai, a melhor esposa, a melhor mãe, é aí que você realmente percebe o quanto isso é realmente difícil. E por que que há essa dificuldade? Principalmente por quê? Porque somos pecadores. Então, quando a gente realmente tenta se santificar, essa santificação que muitas vezes vem na nossa cabeça, que é aquela santificação da gente ficar só dentro da igreja, ficar ali orando, aí quando a gente tem essa visão, a gente nem consegue perceber o quanto é difícil ser santo no dia a dia. Ser santo quando a sua esposa fala uma coisa que você acha que você não merecia ouvir e você tem que se conter. Ser santo quando você vê seu esposo fazendo uma determinada coisa e a sua vontade é esbravejar, é gritar. Então, quando a gente começa a enxergar o quanto o casamento é importante, o quanto o casamento nos testa, você começa a entender que o casamento acaba sendo um instrumento da nossa própria santificação. Ele acaba sendo tanto o esposo, a esposa acaba sendo tanto um ajudador na capacidade de apontar aonde a gente realmente tem que melhorar, ou também como o próprio desafio em si, né? A partir do momento que você tem uma certa irritação, e aí você vai conviver com sua esposa, vai conviver com seu esposo, e você o tempo todo está sendo provado naquilo ali. E você sabe que ao ser provado naquilo ali, isso não foi uma situação que pegou Deus de surpresa. Deus já sabia que quando você fosse casar com seu esposo ou com sua esposa, você seria testado naquela área. Só que ao mesmo tempo, isso faz parte também do projeto dele de nos tornarmos mais santos. Pessoal, tenham um ótimo dia, até mais. Tchau, tchau.